vocês, minha querida Juliana Guimarães. Obrigada, boa noite, gente. Vamos dar uma notícia boa, né? Bora, vamos fazer uma surpresa? Vamos. Então bora. Você vai fazer ou eu faço? Deixa eu dar as honras? Com certeza. Gente, boa noite, uma honra vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que vocês estão cheios de energia ainda, então? Porque o negócio agora... Gente, quem ficou vai pegar a honra, né? Quem ficou, ficou e vai entender por que está aqui. Eu vou contextualizar a minha história com uma outra história. Deus, né, como diz Raul, Deus não é gente, não. E eu tenho 46 anos. E há 23 anos, que é metade da minha idade, nasceu um sócio meu, hoje, o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Chega, Gabriel, chega. E por que eu estou falando isso? Gabriel chegou na minha vida esse ano. E eu jamais ia imaginar que um menino, um rapaz, um homem, de 23 anos, ia me auxiliar, e eu ia auxiliar ele, dentro desse propósito que o Enio trouxe aqui para a gente. Então, eu vou afirmar de novo aquilo que o Pedro falou aqui para vocês. Às vezes, a sua resposta de oração está sentada do seu lado. A minha resposta de oração veio, através do Gabriel, de uma live que eu fiz lá na pandemia. Sabe quantas pessoas tinham, gente, na live? Quem arrisca? Duas. Uma era amiga minha, nem minha mãe estava, gente, nem minha mãe não estava. Uma era amiga minha, a Val, e a outra pessoa era um japonês, lá de Campinas, que é sócio do Gabriel. Mas daqui a pouco a gente conta essa história, e eu quero que o Gabriel conte uma história aqui para vocês antes. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Bom, como a Ju disse, a gente se conectou esse ano através de um propósito de Deus aconteceu na nossa vida, através do Cazu. O Felipe está aí também, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha história. Mas hoje eu cheguei com o Raul, eu falei, Raul, eu quero transbordar na vida dessas pessoas com o conhecimento que nós temos como empresário lá de Campinas, vindo aqui para Brasília, né? E vou passar os slides aqui, eu já contextualizo tudo. Nós somos o Grupo Soul, tá bom? É o nome da nossa empresa. O Grupo Soul hoje faz parte do Lideres também, que é o que vocês vão aprender daqui a pouco, tá bom? E eu tenho uma pergunta para vocês. Todos são empreendedores? Tem alguns que não são, né? Quem trabalha aqui com produto físico? Produto físico, vende produto físico, do comércio. Legal, temos algumas pessoas. Quem tem vontade de ter um comércio e vender produto físico? Quem tem vontade? Vontade. O desejo, né, como dizem nossos amigos, né? O desejo de vender produto físico. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo a empresa de vocês vão sobreviver fora da internet? Quem arrisca aqui? Fora da internet. Esse ano? Com a inteligência artificial já era. Inclusive, nós temos uma empresa de inteligência artificial, viu, gente? Quem precisar de auxiliar nessa parte, nós temos um hub do nosso negócio também. Mas, antes de apresentar tudo, o que eu quero trazer para vocês. Independente se você vende produto físico, digital, se você vende qualquer tipo de serviço, você tem que estar dentro do digital. Eu vou mostrar aqui para vocês quem nós somos, o que nós fazemos. O japonês que ela falou é o Eric Kazuga. Ele tem cara de mal, gente, mas ele é uma paz em pessoa, tá bom? O Kazu, ele é o gestor da Soul, ele que faz todo tipo de gestão de processos, finanças e etc, tá bom? O Felipe, ele está ali atrás, larga a mão aí, Fê. Ele lá. O Felipe, ele é muito bom em encontrar produtos vencedores. Sabe aquele... a Barbie, o filme da Barbie está acontecendo, vamos vender Barbie? É o que o Felipe faz. E eu sou muito bom em vender. Estou vendo com muita facilidade. Então, nós temos um canal que encontra um produto bom, temos um canal que sabe vender e temos um canal que sabe gerir tudo isso. Então, é unidade, trindade, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os marketplaces. Vocês conhecem isso daqui? Quem aqui nunca comprou no Mercado Livre? Você já comprou no Mercado Livre, né, Mu? Já, com certeza. A Soul hoje, ela nasceu
com as vendas através dos marketplaces. O que é o marketplace? O Mercado Livre é um marketplace, a Amazon é um marketplace, a Shopee é um marketplace. E nós vendemos os nossos produtos dentro desse marketplace. Mas o que é o marketplace? O marketplace é um shopping. Vocês têm shopping aqui em Brasília e tem um limite de pessoas trafegando fisicamente no shopping, né? O Mercado Livre é um shopping, só que online, onde não existe limite de pessoas trafegando dentro do site. Pra você ter noção, cada segundo existe 6.000 buscas dentro do Mercado Livre. São 6.000 pessoas procurando pelo seu produto dentro do Mercado Livre. A gente está falando do Mercado Livre, tem Amazon, Shopee, Magalu, entre outros. O Mercado Livre ele é o maior. E a Soul construiu um patrimônio enorme através do Mercado Livre. Então, tudo que aconteceu na vida da Ju, que acontece na vida das pessoas que se conectam até nós, é por conta que a nossa base é o Mercado Livre. Nós vendemos diversos tipos de produtos dentro do Mercado Livre, suplemento, produto pet, ferramentas, em contas e CNPJs diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, como tudo começou, né? Porque a Soul já tudo isso porque eu tive que tomar uma decisão lá em 2019. Não faz muito tempo, né? Mas em 2019, eu, Gabriel, estava vendendo paçoquinha na rua com um desejo. Eu tinha um desejo de empreender e não sabia como. Então, aqui nessa plaquinha aqui está escrito: quero ser empresário, tudo tem um começo, paçoquinha R$1. No meu primeiro dia, eu fiz R$300 limpo, vendendo 2 horas paçoquinha lá no semáforo, lá em Campinas. Falei, pô, faz sentido, hein? Faz sentido, né? Mas a história se passou, eu conheci o Felipe, e hoje, 2023, a Soul, ela, com todos os hubs de negócio que é a Soul, a gente já fatura acima dos 6 dígitos. Se a gente for hoje falar em equity de empresa, a gente pode vender nossa empresa acima dos R$5 milhões. E eu tenho apenas 23 anos. Isso que é engraçado, né? E a internet, gente, ela pode trazer essa possibilidade para você da agilidade, tá bom? E com o tempo nós criamos um método para ensinar as pessoas também, porque pô, a gente já tem todo o processo. Faz muito sentido a gente ensinar as pessoas a cortar os caminhos que a gente cortou, né? E nosso método não é barato, tá bom, gente? Porque imagina, nosso método a gente promete para vocês que em 6 meses vocês vão estar faturando R$100 mil dentro do Mercado Livre, fora as outras marketplaces. É muito forte, não é? Uma promessa muito forte. Mas isso é validado. A gente tem a Sara ali, hoje ela é nossa sócia. Em 3 meses... Levanta a mão aí, Sara. Hoje ela é nossa sócia da Soul, ela é diretora lá da Soul. Mas em janeiro, a gente começou o nosso método. Ela já vendia no Mercado Livre, ela estava vendendo em média de R$30 mil, e em 3 meses ela foi para 115. Então, tipo, é possível, entendeu? Quanto que custa o valor da nossa mentoria individual, que é o valor que a Sara pagava? R$3 mil por mês. Então, a oportunidade que vocês têm de pagar hoje, uma única vez, a Sara pagava todos os meses R$3 mil para aprender o meu método, tá bom? Quanto custa a nossa hora individual? Hoje, se você quiser 1 hora com a gente, é R$997. 1 hora de consultoria. E nós temos o nosso curso gravado, que tem todo o nosso método lá, é uma vez única, você paga R$497. Por que eu estou falando tudo isso? Deus tocou no meu coração hoje. E eu falei para o Raul que eu vou entregar isso aqui para vocês na mentoria em grupo que ele propôs aqui para vocês. Então, nós vamos pegar o valor de R$997, vamos dar 3 horas para vocês, tá bom? Do nosso tempo, do tempo do Felipe, do Cazu, dentro dessas mentorias. E também vamos te dar o curso gravado. Então, você está levando aqui R$3.500 de bônus para vocês conhecerem a Soul, conhecerem o Lidere-se. E é isso, não perca essa oportunidade, tá bom? Então, agarra essa oportunidade, porque vale a pena, tá bom? Olha só, gente, rapidinho. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Não, vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus, se não caiu a ficha... Olha só a mentoria da gente que eu fiz aqui, que veio no meu coração, é 3 mil. A dele, ele está dando que é mais de 3 mil, é mais do que a nossa. E essa é a base, viu, gente? Porque tem a mentoria de R$12 mil. Agora, Gabriel, presta atenção numa coisa. Eu combinei uma coisa contigo? Não combinou. Você já me conhecia? Conheci no podcast. No podcast, mas aí já tinha conversado por telefone, alguma coisa? Sim. Uma pergunta. E aí, eu semeei alguma coisa na tua vida? Não.
Semeou no podcast, né? E quando eu falei pro Raul, a palavra final, eu falei, Raul, daqui vai sair muitas sementes, né? E essas sementes vão vai florir e vai transbordar na vida das pessoas. Eu só não sabia que ia ser tão rápido, né? E aconteceu então, tudo que aconteceu lá dentro do podcast. E aí tem uma situação bem interessante, gente, rapidinho aqui, contextualizando essa história do Gabriel, a gente sentado aqui um de frente para o outro, e aí o Gabriel pegou e foi contar de uma história que um camarada entregou uma chave para ele num projeto chamado Vulcão. Ele falou assim, Raul, no dia do meu aniversário, cara, era aniversário do cara, e aí o cara eu tinha recebido uma palavra que eu ia receber uma chave de um pastor e tal. E aí, em determinado dia, no dia do aniversário do cara, aí ele pegou e recebeu e aí foi no dia do aniversário dele, foi, Gabriel? Isso. O que aconteceu? Eu tinha uma promessa que eu ia receber uma chave. E eu recebi uma chave de um dono de um projeto social lá em Campinas. E eu lembrei da palavra que eu tinha recebido, né? E era aniversário dessa pessoa. E eu contei a história para ele, se vocês quiserem ver a história completa, está lá no podcast. E aquilo foi cumprimento de uma palavra que eu recebi. Então, hoje a Soela também tem um projeto social com jovens para o futebol, basquete, informática, entre outros. E aí o que aconteceu? E aí ele pegou e contou, foi no dia do aniversário do cara. Eu peguei e não tinha contado para ele. Eu falei assim, Gabriel, se eu te falar que hoje é o dia do meu aniversário. Aí o homem chorou, gente. E aí naquele dia nasceu isso daqui que vocês estão vendo aqui, que a gente construiu aqui agora, do podcast, nasceu essa semente. Então era uma coisa que eu tinha no meu coração, Gabriel, um desejo. Você viu, eu falei assim, cara, eu sou ruim, estou passando por um tempo de transição, meu irmão. Vim do analógico, estou perdido no digital. Então, eu sou o primeiro abençoado na mentoria, porque eu vou ganhar um curso de Marketplace. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Ó, segue a gente lá no Instagram, viu? E, de repente, ficou... Você. Obrigado, Gabriel. E, às vezes, vocês estão com a mesma dúvida que eu tinha quando eles começaram a falar do Marketplace. Você não precisa ter o seu produto. E nem precisa ter uma loja física, tá? Você pode, e isso é uma das especialidades que eles têm para te encaminhar nesse processo. Não vamos falar do Lideres, né, Theo? E aí, gente, lá nessas duas pessoas que estavam lá na minha live, um era o japonês e outro era a Val. E eu estava fisioterapeuta na época. A minha primeira formação é fisioterapeuta. E algo não estava bem. Quando o Gustavo estava aqui de manhã falando, eu me lembrei muito dessa época, porque eu amo ainda ser fisioterapeuta, mas alguma coisa me incomodava, alguma coisa me chamava, alguma coisa não estava bem no meu paraíso. Então, não necessariamente, você não tem que gostar da sua profissão, mas às vezes você tem alguma coisa, uma formiguinha ali que te consome todo dia. Será que é só isso? Será que é só sobre isso? Será que eu não posso ir além? E olha que, como fisioterapeuta, eu desenvolvi muito bem meus processos de propósito. Eu semeei muito na vida de outras pessoas. Hoje tem uma fisioterapeuta aqui, a Carol. Levanta a mão aí, Carol. Ela é a minha fisioterapeuta hoje. Eu sou muito chique, ela é minha fisioterapeuta hoje. Eu tenho um compromisso com ela uma vez por semana. Uma semana que eu não vou, não é legal, porque ela semeia na minha vida, ela me traz cura. E aí, eu ficava ali tentando entender qual era esse meu processo. E aí chegou a pandemia, eu estava trabalhando no enfrentamento, e aí aquela angústia de ir trabalhar e voltar para casa. E, Senhor, eis-me aqui, será que é sobre isso? Será que eu tenho outras habilidades? E eu sempre fui assim, eu sempre adorei conversar com pessoas. Eu era fisioterapeuta, no final do tratamento de um dia, eu já sabia da vida da pessoa inteira. Ela me contava de onde tinha vindo, qual era a sua cidade, quais eram as suas dores, além das físicas. E aí isso sempre foi uma seta. Vai prestando atenção nisso aí dentro de vocês. O que as pessoas gostam de conversar com você? Né, Gustavo? Como você trouxe isso para a gente. O que você gosta de conversar com as pessoas? O que te incomoda no mundo? E são perguntas que você pode ir respondendo, e isso vai fazendo parte aí da sua missão de vida, como o Enio trouxe aqui para a gente. E aí, eu, naquela incomodação, comecei a estudar uma coisa que eu já gostava muito de estudar, que era desenvolvimento pessoal.
Psicologia, psicanálise, PNL, mecânica quântica, palavra de Deus, tudo que fala sobre comportamento humano. E, na época, a gente estava construindo um prédio, eu e meu marido. Meu marido, nessa época, parou de me chamar de meu bem, porque senão o banco ia tomar. Só para vocês terem ideia, o negócio ficou feio. E aí, o que aconteceu? Eu queria fazer algo para trabalhar no desenvolvimento pessoal, porque eu ia trabalhar como físio, e como, de repente, um analista comportamental, mas eu não tinha dinheiro para fazer um processo como o método EVO, por exemplo. Eu conto outras ferramentas também. Mas a oração era: Senhor, eis-me aqui, faça em mim sua obra. E Deus é fiel, gente. Ele está doido para vocês estarem cada vez amolados e afiados para Ele ir lá e pegar vocês. Quem sente uma certa urgência no mundo para que as coisas aconteçam? Quem sente? Acho que todo mundo, né? Então, à medida que a gente vai se afiando e amolando, que é o que vocês estão fazendo aqui, você vai entrando na parte da frente da fila. E aí, nessa história de ficar estudando, apareceu uma coisa. Apareceu o método 4Q. Eu desenvolvi uma ferramenta, um assessment, uma ferramenta de avaliação comportamental. Até então, eu sabia que eu tinha desenvolvido alguma coisa. A consciência de que era uma avaliação comportamental veio quase um ano depois. É chique, né? Um assessment. E sabe por que essa consciência não vinha? Porque eu não me achava merecedora. Como é que pode tanta gente já falando sobre isso e eu aqui descobri algo como isso, um tesouro como esse? E aí eu comecei a aplicar nas pessoas e começou a fazer sentido. As pessoas faziam avaliação comportamental e falavam: essa sou eu, essa é minha dor, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu falo demais, é por isso que eu falo de menos, é por isso que eu não perdoo, é por isso que eu sou procrastinador, é por isso que eu sou muito alegre, eu sou muito triste. Isso. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: parece que você tem uma bola de cristal, só pode. Eu falei: não, desse método aí eu não conheço. E é real, né, Carol? E é real, as pessoas acessam realmente quem elas são. E com isso veio a minha transição de carreira. Eu tinha 40 anos, eu tinha 2 filhas pequenas. Eu fui devagar para contar isso para o meu marido. Eu tive paciência, eu tive cuidado, eu tive respeito, porque senão era mais um doido dentro de casa junto comigo, né? Como é que a minha esposa, que trabalha, que tem ali, que ama o que faz, de repente diz: não, eu não quero mais trabalhar com fisioterapia, eu quero ser um analista comportamental. Ele que nem gosta de chegar perto da ferramenta. Não, não faz sentido. E, aos poucos, eu fui levando essa realidade para a minha casa, foi fazendo sentido, e esse que era o meu mundo, eu trabalhei com geriatria nos meus últimos anos, e fazia real sentido, gente. Vocês não têm ideia das histórias dessas pessoas. Tem uma pessoa nesse quadro aqui, que vocês conhecem, obras dele, que estão espalhadas no mundo inteiro, e que morreu sozinho dentro de uma casa de idosos aqui em Brasília. Ele só não morreu sozinho porque eu estava lá junto com ele. Foi um dos grandes amigos que eu fiz na vida. E aí, ele já tinha 96 anos. E ele vivia falando para mim: o que importa é o legado. O que importa é o que você vai deixar nas pessoas. Se atentem a isso. Presta atenção nisso. Não use essa palavra que eu acabei de falar, tá, gente? Presta atenção nisso. O que vocês andam semeando nas pessoas? E não jogue fora. O Ivan falou aqui. Vocês vieram para cá? Utilizem de tudo que vocês pegaram aqui. Todas essas ferramentas que vocês pegaram aqui. Não se esqueçam que essa pessoa que está do seu lado pode ser essa ponte para o seu futuro. Talvez ela seja a ponte que vai te levar para outra pessoa. E aí, depois dessa história, surge o Lidere-se. Eu queria que mais e mais pessoas... Vem cá, Theo, fica aqui comigo. Mais e mais pessoas acessassem essa ferramenta.
Primeiro veio de forma individual, e depois a gente começou a levar isso para as empresas. E aí, quando a gente muda uma pessoa, a gente não muda só um colaborador, um sócio, um gestor, a gente muda um pai, a gente muda uma mãe, a gente muda um filho, a gente muda a história daquela pessoa. O que vocês estão fazendo aqui vai impactar, não é só a vida de vocês, vai impactar a história de seus filhos, dos seus pais, de todos aqueles que estão à sua volta. Vocês são respostas de oração. Todos nós somos respostas de oração. E talvez seja por isso que você está aqui hoje. E aí, quando surge o Lidere-se, eu entendi que não era uma coisa que tinha que ser só para mim. Aí surge a Tel. Sabe como que eu conheci a Tel? Hoje ela é minha sócia, uma parceira de negócio, minha amiga. Hoje eu tenho amizade com a família dela. Sabe como é que surgiu? Eu estava na casa de um amigo, a gente foi para uma oração, né, Tel? E estava lá a Tel. Qual a possibilidade? Vocês escutaram o que ela falou? Só tinha 4 pessoas. E a gente se conectou de uma forma tão interessante, tão extraordinária, que hoje, às vezes, a gente está pensando uma coisa, a outra está escrevendo no WhatsApp, sem combinação. Isso... Gustavo, vem cá, Gustavo. Vamos tirar uma foto. Peraí, rapidinho. Gustavo, vem cá, Gustavo, porque a gente tem que tirar uma foto dos 3 aqui. É o trio Parada Gospel, gente. Peraí. Porque isso aqui não foi combinado, gente. E olha só, o Gustavo nem sabe, mas o dia que eu vi aqui a primeira vez, eu conheci aqui. Primeiro que eu achei que eu conhecia ele. Não, gente, eu conheci o Gabigol e pensei que era ele. Pronto, aí, viu? E aí, a primeira vez, rapidinho, Gustavo, a primeira vez que eu vi esse rapaz aqui, e aí, como eu falei para ele, era o Gabigol arrumado, melhorado. Quando eu vi aqui... Isso. E aí, quando eu vi aqui, eu pensei, tem alguma coisa. A gente, quando obedece a Deus e faz o que Ele nos manda fazer, a gente começa a ter acesso ao extraordinário de uma forma muito mais fácil, mais célere, mais rápida. É ou não é? Se vocês forem optar por alguma coisa, optem pela obediência. Quando Cristo morreu pela cruz, Ele pede fé e obediência. Mas ninguém obedece se não tem fé. Aliás, ninguém obedece se não tem fé, é isso mesmo. Você só obedece se você tiver fé. Então, obedeça. Você está entendendo que não é para fazer isso? Não faça, não siga, não vá. Obrigado, viu? É o trio Parada Gospel, é o próximo Legacy, ele vai cantar. E aí, do método 4Q, ela surge, nessa época eu já estava fazendo psicanálise, e ela surge e me traz 4 grupos comportamentais. Gente, quem é do marketing aqui? Você já ouviu falar dos arquétipos junguianos, né? Os 12 arquétipos junguianos. Alguém já ouviu falar? Muita gente. É muito conhecido. O que foi isso? Gente, aqui tem um presente para vocês, viu? Daqui a pouco... Olha lá, ó. Tem um presente para vocês ali. Pode entrar aí, que mais tarde a gente vai mandar para eles, né, Théo? E aí, Carl Gustav Jung, ele era psiquiatra e ele começou a estudar a psicanálise analítica, que é essa psicanálise que estuda o comportamento humano. Por que nós somos assim? Aí ele traz um conceito, que é o conceito do arquétipo. Muita gente me conhece como a Juliana dos arquétipos. Ju dos arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos... Deixa eu ver se está aqui esse slide. Não lembro se eu coloquei. Ué, eu passei tudo sem ver, foi? Aqui. Quando todos nós temos isso aqui, ó, o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente coletivo é uma consciência que todos nós temos ela em comum, tá? Quando eu falo cobra, vocês trazem a imagem da cobra na cabeça. Quando eu falo leão, rio, árvore, chuva, sol. Mas quando eu falo
Júpiter também traz. Vocês já viram Júpiter? Vocês já foram a Júpiter? Vocês já viram fotos, né? Mas vocês conheceram, pegaram, mas a imagem vem na sua mente, não vem? Vem ou não vem? Vocês já viram uma foto de Pedro, de Paulo, de Mateus? Mas quando a gente estuda, vem a imagem, não vem? Isso é uma inconsciência que a gente tem por conceitos. E elas vêm no nosso inconsciente de duas formas, através da linguagem arquetípica e através do instinto. É assim, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, a gente tem a tomada do material genético dos nossos pais. Então, vem ali o comportamento, tá? Tem linhas que falam que até 72%, outros 65% do nosso comportamento é herdado dos nossos pais. E aí, o restante é o quê? Inconsciente coletivo. Quando a gente nasce, a primeira figura que a gente procura é o arquétipo do cuidador. Por quê, gente? Porque alguém tem que cuidar da gente, né? Senão a gente morre. E quando é que a gente encontra com o arquétipo do cuidador? Quando a gente encontra com o seio materno. Quando a gente mama. Porque ali a gente entendeu que vai ser cuidado, que vai ser cuidado. E quem não passa por isso? Foi cuidado de algum outro jeito e substitui essa imagem, mas aqui é outro assunto, de alguma outra forma. Então, quando a gente nasce, Juliana, então você está falando que quando a gente nasce, a gente já está atrás de um arquétipo? É. Porque o arquétipo, ele vem através de um instinto. Mamar é um instinto. A gente mama porque a gente tem um instinto. Naquele cérebro da gente que ainda não entende que a gente deve mamar para sobreviver, é um instinto. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem lúdico. Olha só. Vamos supor que entra um leão aqui agora. Acabou de entrar. O que vocês vão fazer? Tem gente que vai paralisar, tem gente que vai desmaiar, né? O que o Alisson vai fazer? Elegantemente, ele vai correr. Né? Ele vai ensinar ainda para vocês como é que vai correr. Né? Ele não vai correr desorganizadamente. E por quê? Por que vocês vão correr? Pode ser um leão domado, treinado. O domador dele pode estar aqui falando, ele não vai pegar ninguém, ele já comeu hoje. Só que você vai dar medo. Por quê? Porque no seu inconsciente, o leão vai te pegar. E vai te matar. Entendeu? Então, não necessariamente, você tem que ter tido contato com algo para o seu instinto ser ativado. Precisa só do seu inconsciente coletivo e nele a figura arquetípica. E aí, dentro desses 4 grupos comportamentais, existem o grupo de independência e realização, risco e excelência, estabilidade, controle, comunidade e prazer. Se eu começar a falar um pouquinho de cada grupo comportamental, vocês vão começar a se identificar. Assim como a Nayara trouxe tão bem, o método DISC para a gente se identifica, porque isso fala sobre nós. O nosso inconsciente fala sobre nós. Todas as ferramentas de assessment têm a mesma raiz. A psicanálise analítica. E ela tem a mesma raiz. O que eu fiz? Como é que eu desenvolvi essa ferramenta? Eu peguei os estudos do marketing, que foram lá nos materiais da psicanálise analítica, e desenvolveram um estudo para aplicar no marketing, para vender, para ser mais interessante às empresas, e trouxe de novo esse estudo para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento comportamental. Então, cada um desses aqui, o inocente, ele procura segurança, o explorador, liberdade, o sábio, compreensão. Cada um deles faz parte de um universo do comportamento humano. Quando eu falo, por exemplo, aqui, de independência e realização, está vendo esses balões indo embora aqui? É um grupo que adora sonhar, adora construir os seus castelos, mas eles constroem cada qual de uma forma. O sábio, por exemplo, ele busca os seus castelos, os seus sonhos serem realizados através da
sabedoria, do conhecimento, do autoconhecimento. Qual que é a armadilha dele? Ele conhece tanto, ele sabe tanto, que ele não se valida, aí vem as histórias das crenças limitantes, e aí ele não consegue aplicar. Ele sempre acha que ele não consegue. Tá? Arquétipo nível 1, nível 2, nível 3, o cara já está se desenvolvendo, já está andando. Quando a gente vai aqui para o risco e excelência, a gente tem 3 estruturas comportamentais nele. O herói, o revolucionário e o mago. Esses caras aqui são os caras que vão para matar ou morrer. Cada um por uma motivação diferente. Mas eles vão para isso. O herói ele vai para matar e morrer pelo outro. Tá? É o soldado. É o herói. É o papai que é herói, que morre pelos filhos, pela família. Mas tem o revolucionário também. Vou contar para vocês uma história de um revolucionário, para ficar bem claro na mente de vocês. Sabe Jesus? Jesus fez um negócio muito doido. Ele fez o primeiro milagre dele. Vocês lembram quando foi feito? Quando, gente? E era dia de sábado. Além dele resolver fazer um milagre, ainda foi no dia de sábado. No povo que era judeu, que nem varria a casa no dia. E aí, começou os B.O. dele, tudo naquele dia, né? Jesus foi um dos maiores revolucionários que passaram pela Terra. Ele trazia disrupção para as pessoas. Ele trazia um novo paradigma, um novo modo de ser. E hoje tem um monte de gente aqui que trouxe para si aquilo que Jesus deixou lá atrás. Tem esse grupo aqui, Sociedade de Prazer, que é o grupo que ama estar com pessoas, envolvidos com pessoas, conversar com pessoas. Tá? Vocês viram o Gabriel quando entrou aqui? Vocês viram? Né? Não foi assim? Mas ele também tem outro, posso contar? Outro que é daqui, estabilidade e controle. Porque o arquétipo do Gabriel mais alto é o governador, mas o segundo é o amante. E é por isso que ele transmite a mensagem com autoridade, mas com graciosidade. É uma gracinha. É uma gracinha. E o que mais se falou aqui hoje, gente? Qual é a palavra que foi mais forte para vocês aqui hoje? Fala para mim. Fala para mim. Fala um monte de gente aí. Propósito. Quem mais? Oi? Servir, gratidão. Desejo. Legado. Quem mais? Tem uma, gente. Qual, Gustavo? Identidade. Para mim, se eu fosse resumir, não está errado não, tá? O que vocês estão falando, mas se eu fosse resumir hoje, eu falaria identidade. Todo mundo aqui falou de identidade. Se o Ivan não tivesse dado os pulos dele, em ser ele, será que ele estaria aqui contando a história dele hoje para a gente, do jeito que foi? Acredito que não. Quando ele contava a história, eu pensei assim, e os irmãos dele? Será que passaram pelo mesmo caminho que ele? Vocês lembram que ele contou que tinha quantos, Ivan? 7? 7? Então, entende que, se a gente entendesse a nossa real identidade, quem nós somos de fato, a gente nem estaria aqui hoje. Então, se eu posso falar para vocês que a primeira obrigação de cada um de nós, a minha, da Theo, dos meninos da Soul, do Gustavo, do Raul, a primeira obrigação que a gente tem com nós mesmos é sabermos quem nós somos de fato. Pessoas que sabem quem são não aceitam qualquer coisa. É o Murilo, gente. É o meu Murilo. E, assim, a gente tem obrigação, e pode ser estranho para vocês verem eu, como psicanalista, cristã, falar que vocês têm obrigação de alguma coisa, mas a gente tem. Se a gente tem obrigação de alguma coisa, é entender nossa identidade. Quando Jesus fala lá, e a passagem é em João 2, 3 e 4, ele fala assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus. E aí Jesus diz assim, presta atenção, vê se isso não é uma fala do revolucionário. Que temos nós com isso? Que temos nós em comum? Mulher.
A minha hora não chegou. Então, ela não determinou a hora para Jesus fazer alguma coisa, nem a mãe dele. A minha hora não chegou. Ele foi lá e fez porque ele quis, mas não foi porque ela pediu. Quando ele vai ser crucificado, gente, alguém vira lá para ele e fala assim, por que tu não desce daí? Ele desceu? Não, porque ele sabia quem ele era. Ele era filho amado de um Deus vivo, assim como qualquer um de vocês aqui. Assim como eu. Eu sou a filha mais amada dele. Você é? E vocês? Então, se comportem assim. Vocês são os filhos mais amados dele. Eu sou mais, certeza. Não tenho dúvida. E aí, quando ele vai ser crucificado e ele diz, não, eu vou ficar aqui, me veio aquela história do pastor Célio, aqui de manhã, que ele abriu, né, brilhantemente, já dando na cara de todo mundo aqui, logo 8 horas da manhã. E aí ele falou bem assim, ó, eu nunca terei a habilidade de vencer aquilo que eu não vejo. Jesus sabia da missão dele. Era claro para Jesus a missão dele. Entender a sua identidade, saber quem é você, saber entender seu perfil comportamental, é primordial para você entender sua missão, porque fecha a conta. Fecha ou não fecha? Você saber suas habilidades. O Raul já fez, o Theo já fez, os meninos da Soul. Sabe como é que eu cheguei nessa história de sociedade com a Soul? Sabe o japonês? O japonês veio fazer avaliação comportamental. Aí ele falou, olha, ele foi uma dessas pessoas que falou, não é possível, você tem um negócio aí. Aí ele fez, aí ele chamou o Felipe para fazer. Não, Felipe, você tem que fazer também. Aí depois o Gabriel. E agora a Sara vai fazer. E aí ele virou e falou assim, não, a gente precisa ter isso dentro das empresas. As pessoas precisam acessar isso. É por isso que hoje o Lidere-se é um dos braços, um dos hubs da Soul. É por isso que a gente hoje faz parte do ecossistema da Soul. Porque a gente leva para as empresas desenvolvimento humano. Porque os líderes, foi o que Ivan falou de novo, vou usar ele aqui de novo. Quando o líder entende que aquela pessoa tem uma história e que aquela história vai agregar valor à empresa, a soma disso, o resultado é sucesso. Para todos os lados. E aí surge o Lidere-se. Depois toda essa minha história aqui, aí eu quero chamar a Theo para vir terminar de contar essa história. Muito obrigada a cada um de vocês.